Estamos iniciando mais uma eletrizante, emocionante, expectante, extraordinária, educativa aula de Geografia com o professor Fábio Limeira. E meus queridos, no dia, na noite, tanto faz, não sei quando que tu vai estar vendo esse vídeo, dia, noite ou etc. O importante é que você saia desta videoaula entendendo o fenômeno do El Niño e Laninha. Vamos lá então? Fenômeno do El Niño e Laninha. Primeiro, pode até aparecer, eu sei qual é, alguém dizendo, eu sei qual é a causa do El Niño. Ninguém sabe concretamente, existe hipóteses deste fenômeno que começou a ser percebido na década de 90. Então, se aparecer a causa, uma vez um aluno levantou, mas professor, a causa do El Niño não é o aquecimento das águas do Pacífico na costa ocidental? Eu disse, mas o que causou o aquecimento das águas do Pacífico na costa ocidental? Eu não sei. Tá, beleza, então ninguém sabe a causa disso. Isto é El Niño. Já vamos falar sobre isso, certo? Causa, ninguém sabe. De quanto em quanto tempo ocorre El Niño? Se você entrar no site do INPE, já ocorreu El Niño de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. Então, ninguém sabe concretamente de quanto em quanto tempo vai ocorrer El Niño. E já costumo dizer uma coisa, você não é vidente, então não sai adivinhando. Porque tem jornalista, tem professor que chega a dizer, este ano vai cair no Enem, ou vai cair na URGS El Niño, porque é um ano de El Niño. Não, para com isso. Se vocês forem observar um site realmente considerável, assim, do INPE, vocês vão ver que lá aparece, às vezes tem ano que começou o ano com El Niño, e a segunda parte do ano foi de Laninha. Ou seja, não tem como saber se o ano é de El Niño. Tu precisa viver. Tu vive, percebi que tem as características de El Niño ou de Laninha. E aí, se tu é um cientista, que nem os cientistas do INPE, tu reúne, tu fica pensando, dá uma analisada, e depois de algum tempo tu define, naquele ano lá ocorreu o El Niño ou Laninha. Todo mundo entendeu isso? Tomara. Pessoas, além dessa história do El Niño e do Laninha, que a gente não sabe de quanto tempo ocorre, e nem quando, se esse ano vai ser ou não de El Niño e Laninha, nossa, então, o que cai sobre El Niño e Laninha no vestibular, no Enem? Quais são as consequências do El Niño e do Laninha? Quais são as características do El Niño e do Laninha? E agora eu vou mostrar para vocês então essas consequências, beleza? Neste mapa mundi que o professor Fábio Limeira está apresentando para para todos vocês, nós temos então que quem assistiu a aula de correntes oceânicas lá no canal do professor Fábio Limeira, ou aqui no canal, não sei aonde você está vendo esse vídeo, no canal do professor Fábio Limeira, aparece então na explicação de correntes oceânicas, que é consequência do movimento de rotação da Terra, que normalmente, nessa região aqui, eu tenho correntes frias. Professor, por que tu botou o quê? Calma. Normalmente eu tenho aqui correntes frias, a corrente de Humboldt, ou a corrente peruana. E normalmente aqui, vai imaginando, eu podia colocar aqui, mas aí ficaria meio confuso, né? É do outro lado, aqui. Então, nós temos que aqui nós temos a Austrália, Indonésia. Vai imaginando que aqui assim está a Austrália e a Indonésia. Normalmente aqui a corrente é quente. Mas começou a se perceber que em um ano atípico, uma anomalia, que aqui onde as águas eram frias estavam quentes. E aqui onde as águas eram quentes estavam frias. Por quê? Eu já disse que eu não sei. Porque ninguém sabe concretamente a causa do El Niño. Mas sabemos o que é El Niño, pode cair. O que é El Niño? Vamos lá em câmera lenta. El Niño é o aquecimento das águas do Pacífico na costa ocidental. Tem que saber que quando se fala de costa, o referencial é o continente. Então imagina aqui a Rosa dos Ventos, norte, sul, leste, oeste. Correntes El Niño é o aquecimento das águas do Pacífico na costa ocidental da América do Sul e o resfriamento das águas do Pacífico na costa oriental da Austrália e da Indonésia. Uma vez terminou quase uma aula, professor, vê se eu entendi. Então, quando ocorre El Niño aqui, ocorre Laninha ali. Não! Tudo isso que eu estou falando é El Niño. Já caiu na prova da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O El Niño causa queimadas nas florestas equatoriais da Indonésia. Ou seja, nós temos que entender que tudo isso que o professor Fábio está falando aqui é o fenômeno El Niño, que alguns reduzem a isto, mas tudo isso é El Niño. O que é El Niño então? Juntos. El Niño é o aquecimento das águas do Pacífico na costa ocidental da América do Sul e o resfriamento das águas do Pacífico
na costa oriental da Austrália e da Indonésia. Mas o aluno não pode decorar, não tem que refletir, tem que analisar o negócio. Por que analisar? Porque em geografia, assim como a física, tem referencial. Quando eu falei de costa, eu usei o referencial como se fossem rosas dos ventos na América do Sul, na Austrália ou na Indonésia. Mas cuidado, pode aparecer um referencial sendo o próprio oceano. Querem ver só? Em câmera lenta. El Niño é, imagina, norte, sul, leste, oeste. O aquecimento das águas do Pacífico no setor oriental do oceano e o resfriamento das águas do Pacífico no setor ocidental, oriental do oceano, correntes quentes. E correntes frias no setor ocidental do oceano. Meus queridos, essa é a partezinha no conceito de El Niño que eu quero falar, um negócio complexo e que os alunos às vezes se perdem. Ah, que loucura isso, professor! Então vamos em câmera lenta e tu vai examinando, até tu entender bem aí na tua casa. Vamos lá? El Niño é o aquecimento das águas do Pacífico na costa ocidental, referência ao continente, e o resfriamento das águas do Pacífico na costa oriental da Austrália e da Indonésia. Mas também pode aparecer que o El Niño é o aquecimento das águas do Pacífico nos setores orientais do oceano e correntes frias, o resfriamento nos setores ocidentais do oceano. Beleza, gurizada? Vimos o conceito de El Niño. Agora precisamos falar das consequências. Se tudo isso aqui está muito mais quente, eu vou ter mais peixes ou menos peixes no Chile e no Peru? Menos peixes. Quem gosta de peixe em água muito quente somos nós para comer o peixinho. Então, foi assim que começou a se perceber o fenômeno do El Niño. Os peruaninhos lá chegavam, cadê o peixe? Cadê o peixe? Ou os peixes estavam mortos, ou eles tinham ido para outras áreas. Então, é uma das consequências, uma das características do El Niño, menos peixes no Peru e no Chile. Combinado? Outras consequências. Se tudo isso daqui no ano que ocorre El Niño está mais aquecido, nós vamos ter invernos ou verões atípicos. Já escrevi aqui para não perder tempo. Os invernos serão atípicos, meus queridos. Já caiu na prova da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É consequência do El Niño, diminuição do preço das roupas de inverno. Claro. Por quê? Se está naquele ano tudo muito aquecido, vai diminuir o preço das roupas de inverno, porque os invernos serão atípicos. Os invernos serão mais quentinhos. Combinado? Então, invernos atípicos. Correntes quentes evaporam mais, e se evaporam mais chuvas. São consequências do El Niño? Mais chuvas, mais inundações, mais erosão, mais acúmulo de sedimentos no fundo dos rios, que nós chamamos de assoreamento. É todas aquelas consequências, mais doenças epidêmicas, mais prejuízo agrícola, todas as consequências que envolvem mais chuva, mais inundação, são consequências do El Niño. Olha lá. No sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, Argentina e Paraguai. Certo? Não esquece disso. Porque se aparecer o El Niño provoca mais chuva no Brasil, tá errado. Ah, como assim? Vamos devagar. Uma das causas de mais chuva no norte e nordeste do país é um vento que vem da zona subtropical e que chega até aqui assim. Esses ventos, melhor dizendo, são chamados ventos alísios, que a gente também fala sobre eles na aula de movimento de rotação da Terra. Então os ventos alísios, eles levam também umidade para a região próximo da linha do Equador. Se aumenta a intensidade dos ventos alísios, aumenta a chuva na região norte e nordeste, e Equador e Colômbia. Se diminuir a intensidade dos ventos alísios, diminui a quantidade de chuva no norte e nordeste. Vamos lembrar que se o vento alísio está querendo passar aqui, e aqui eu tenho muitas correntes convectivas, porque está muito quente, no sul, sudeste, centro-oeste, o que vai acontecer? Os ventos alísios vão ter dificuldade de chegar lá no norte e nordeste, meus queridos. E com dificuldade de chegar no norte e nordeste, diminuindo a intensidade dos ventos alísios, nós podemos dizer que o norte e o nordeste vai ser mais seco, e vai ter mais queimadas, e vai ter mais doenças respiratórias, e também vai ter mais prejuízo agrícola, beleza? Então, é consequência do El Niño. Mais chuvas, mais inundações, invernos atípicos no sul, sudeste, centro-oeste, mas mais seca
no norte e no nordeste. Eu já ouvi aluno falando assim, meu professor disse que os ventos alísios, a diminuição da intensidade dos ventos alísios é a causa do El Niño. Acabei de mostrar que a diminuição da intensidade dos ventos alísios, ela é uma consequência do aquecimento, de estar tendo muita chuva, muitas correntes convectivas no sul, sudeste e centro-oeste. Então, El Niño, mais chuva no sul, sudeste e centro-oeste, mas mais seca no norte e no nordeste. Não esquece disso, certo? E aqui, na Austrália e na Indonésia, como as correntes também são frias, nós vamos ter mais peixes e mais ou menos chuva, mais seca. E tendo mais seca, o que já caiu na URGS vai ocorrer lá nas florestas equatoriais da Indonésia. Nós teremos então mais queimadas nas florestas equatoriais, mais emissões de gases estufas, mais prejuízo agrícola também. Então, as grandes consequências do El Niño são as consequências do El Niño: mais chuva no sul, sudeste, centro-oeste do Brasil, invernos atípicos no norte e nordeste, mais seca e mais peixes lá na Indonésia e na costa oriental da Austrália. Combinado, pessoal? Essas são as características do El Niño. Tá aí o Laninha. Começou a se perceber que normalmente, não é regra, normalmente um ano depois do fenômeno, da ocorrência do fenômeno El Niño, eu posso ter um fenômeno Laninha, que é a superintensificação de algo que era normal. Resfriamento na costa ocidental da América do Sul e aquecimento na costa oriental da Austrália e da Indonésia. Vai mudando todos as consequências que eu falei aqui, e você saberá as consequências do fenômeno Laninha, que deram esse nome para pensar num processo contrário ao fenômeno El Niño. Combinado? Então, Laninha, invernos ou verões atípicos? Verões atípicos, porque agora vai estar tudo muito mais frio aqui. Mais ou menos peixes no Chile e no Peru? Mais peixes. E no sul, sudeste, centro-oeste do Brasil? Mais seca, mais queimadas, mais doenças respiratórias. E se tudo isso está muito seco e frio, agora os ventos alísios vão conseguir passar muito mais facilmente, provocando mais chuva no norte e no nordeste. Laninha, mais seca aqui e mais chuva aqui. No Laninha, mais chuva na Indonésia e na costa oriental da Austrália. Beleza, gurizada? Espero que vocês tenham entendido o fenômeno El Niño e Laninha em exatamente menos de 13 minutos. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima. Fui!